Olá, queridos, boa noite, tudo bem com vocês? Graça e paz. Pastor Christian Zunino, Ministério Vindas Águas, Nova Trento, Santa Catarina, mais uma vez passando aqui para compartilhar com você uma mensagem diretamente do coração de Deus. Hoje, no dia 13 de fevereiro de 2021. E a mensagem que eu quero compartilhar no dia de hoje tem o tema Voltando ao Primeiro Amor. A passagem está em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42 a 47. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no partiam pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sede de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Amém, amados? Louvado seja Deus pela sua palavra. Amém? Amados, esse texto, para mim, é um dos textos bíblicos mais claros, esclarecedores e reveladores de toda a Bíblia Sagrada no que diz respeito à vontade de Deus para a sua igreja, no que diz respeito ao padrão, ao modelo que Deus deixou para todos nós, principalmente aqueles que presidem, aqueles que estão envolvidos com o reino de Deus, envolvidos com a causa do Senhor Jesus. A palavra de Deus nesse texto de Atos dos Apóstolos, ela vem trazendo inúmeros ensinamentos. E o que vimos aqui é uma igreja apaixonada, um povo que estava realmente apaixonado por Jesus Cristo, que não media esforços para implantar o seu reino, para anunciar as boas novas. E neste texto nós vimos aqui algumas características dessa igreja primitiva, essa igreja incendiada, essa igreja que cumpria a sua missão e o propósito pelo qual o próprio Jesus Cristo havia instituído, estabelecido a sua igreja, o corpo de Cristo. O primeiro ensinamento vai dizer que eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Amados, é a vontade de Deus que nós possamos conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. A palavra de Deus diz ainda: crescei na graça e no conhecimento. Não há nenhuma pessoa em todo o planeta Terra que pode se dizer: eu já sei tudo, eu conheço tudo, eu não tenho mais nada para aprender. Pelo contrário, todos nós temos muito que aprender e todos os dias precisa arder em nós o mesmo ardor que existe no coração de uma criança. O Senhor Jesus disse: quem não se tornar como uma criança, de maneira alguma pode herdar o reino dos céus. E uma das características da criança é que elas têm sede, elas têm fome, elas querem aprender mais. Que nós possamos ter essa mesma sede, essa fome, esse desejo de aprender, de estudar a palavra de Deus, de aprender a doutrina dos apóstolos, aprender os ensinamentos da palavra de Deus, os princípios, os estatutos, as leis, os mandamentos deixados, a fim de que todo homem seja perfeito e alcance a estatura de varão perfeito. A palavra de Deus continua dizendo que a igreja do primeiro amor, a igreja primitiva, era uma igreja que perseverava na comunhão. Amados, eu tenho ministrado muito sobre comunhão, sobre unidade, sobre união. A vontade do Senhor é que todos nós possamos ser um, assim como Cristo era um com o Pai, para que o mundo creia que Jesus é o Messias. Agora, essa unidade só vai acontecer quando houver relacionamento, quando houver comunhão entre as partes, entre os membros do corpo de Cristo.
É necessário que possamos romper com toda barreira. Na verdade, o Senhor Jesus já rompeu a parede de separação que havia pelo seu sangue ali na cruz do Calvário. Cabe a nós agora dar seguimento à vontade de Jesus, lutando pela comunhão do corpo. E uma das formas de fazer com que a comunhão se estabeleça é se reunir nas casas, nos lares, em torno da palavra de Deus, para repartir aquilo que já temos recebido do Senhor. A igreja primitiva era uma igreja que participava no partir do pão e das orações. Era uma igreja que celebrava a ceia diariamente. Diariamente eles se recordavam do alto preço demonstrado por Cristo Jesus lá na cruz do Calvário. Todos os dias, ao partir o pão, ao beber o cálice, eles se recordavam do alto preço, do sangue derramado, do corpo que foi moído pelos nossos pecados. A igreja do primeiro amor era uma igreja de oração, era uma igreja de intercessão, era uma igreja que praticava súplicas e ações de graças. Amados, foi o Senhor Jesus Cristo quem disse: a minha casa será chamada casa de oração e não covil de ladrões. No entanto, muitos têm deixado com que a casa de Deus perca essa identidade de ser uma casa de oração. Que nós possamos ter uma vida de oração, uma vida de comunhão, de intercessão. A palavra de Deus diz que o Senhor buscou um homem, apenas um homem, que pudesse se colocar na brecha, a fim de que os muros pudessem ser reparados. Que esse homem seja você, seja eu que me ouve, você que me ouve, que nós possamos ser pessoas de oração, que estejamos dispostos a nos reunir para orar uns pelos outros, para orar pela nossa nação, para orar pela salvação das almas, pela transformação do mundo, através do Evangelho de Jesus Cristo. A igreja do primeiro amor, amados, era uma igreja onde todos estavam cheios de temor. A palavra do Senhor diz que o temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria. Que nunca nos falte o temor do Senhor, amados. Que nós nunca venhamos perder o temor do Senhor. Porque o temor do Senhor é o princípio, é a chave, é o início da sabedoria. Diz ainda que muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Eu creio, amados, que Deus está para inaugurar um tempo de maravilhas, de sinais, de prodígios, de milagres. Na verdade, Deus já inaugurou esse tempo, mas eu acredito que o melhor de Deus ainda está por vir. Deus está esperando que todos esses princípios da igreja do primeiro amor, da igreja primitiva, possam de fato ser restaurados nesse tempo, principalmente por nós que somos os pregadores do Evangelho, para que então o Senhor possa fazer cumprir seus sinais, seus prodígios, milagres e maravilhas de forma extraordinária, de forma abundante. O que o Senhor tem para nós não são apenas gotas, o que o Senhor tem para nós não são apenas migalhas, o que o Senhor tem para nós é uma abundante chuva, é um grandíssimo avivamento, com fartura de pão, com abundância da sua graça e sua misericórdia. A igreja do primeiro amor, amados, eles criam e mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo a cada um conforme a sua necessidade. Ou seja, era uma igreja generosa, era uma igreja onde um se importava com o outro, onde uns se preocupavam com os outros, onde não havia falta de nada, pois todos se preocupavam em suprir as necessidades mútuas. Esta era a igreja do primeiro amor, uma igreja que se reunia todos os dias, no pátio, nas casas e no templo. Amados, estamos vivendo um tempo, devido à pandemia, que muitas igrejas estão impossibilitadas de cultuar presencial, estão participando apenas de cultos virtuais, mas esse período está findando. Muito em breve, todas as igrejas poderão e deverão se reunir novamente
como sempre foi. E que desde já nós possamos implantar essa verdade de que a vontade de Deus não é apenas que venhamos assistir cultos online, mas a vontade de Deus é que possamos estar juntos. Afinal de contas, é o próprio Senhor quem disse na sua palavra, por intermédio do escritor aos Hebreus, que nós não devemos deixar de congregar, como é o costume de alguns. Amados, a vontade de Deus é que possamos viver juntos, em união, em comunhão. Somente assim é que formamos um corpo. É impossível ser corpo sendo isolados dos demais membros desse corpo. Precisamos estar juntos, precisamos sentir o calor uns dos outros. E isso só é possível quando estamos juntos. Que nós, pregadores do Evangelho, possamos proclamar essa verdade para que não haja um esfriamento da igreja. Como eu sempre digo, uma brasa longe do braseiro, ela se apaga. Portanto, é necessário que, a exemplo da igreja do primeiro amor, possamos estar juntos, participando da ceia do Senhor, louvando a Deus e assim então caindo na graça de todo o povo. É cumprindo esses princípios, é observando a igreja do primeiro amor, todos esses princípios, que certamente o Senhor vai fazer cumprir o versículo 42 de Atos dos Apóstolos. O próprio Senhor, Ele mesmo, com sua mão forte, vai acrescentar as almas, as últimas almas que estão esperando para ser salvas antes do grande e temível dia do Senhor, antes da vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amados, um beijo no teu coração e até a próxima, se assim o Senhor nos permitir. Compartilhe essa mensagem com alguém e com certeza você estará ajudando alguém a se aproximar mais de Jesus Cristo.